E eu lembro que o senhor contou um pouco sobre, lá na Expo Católica, de uma pessoa que o senhor escutava Certo. praticamente diariamente. Me lembro. Né? Diariamente. Eu disse, mas não é possível. Falando do filho dela. Falando do filho dela. Eu disse, mas será que, meu Deus, que quase que diariamente... Onde é que ele arruma tanta paciência? E depois, como que foi o desfecho? Como que foi essa O história? desfecho é que ela era muito maltratada pelo filho. E ela... Então, o que ela Era uma vinha... Mônica, praticamente. Então ela vinha se queixar. Olha, meu filho, hoje semana ele falou tal coisa para mim aqui assim, nossa, fiquei tão triste. Então era escutar o lamento dela. E um dia ela chegou... Mas ela vinha quase que semanalmente. Vinha. E um dia ela chegou para mim e falou assim, Padre Rogério, olha, hoje eu estava rezando, eu queria oferecer a missa pelo meu filho, eu queria tanto que ele viesse comungar, que ele viesse se aproximasse da igreja. E ela foi na missa, e na hora que ela foi comungar, por algum descuido, ela foi comungar e o ministro, eu não sei se fui eu, se foi outro, acabou colocando 2 hóstias em vez de uma, uma atrás da outra. E aí a hora que ela foi comungar é que ela percebeu que tinha 2. E ela tomou como se fosse um sinal, porque ela começou a missa querendo que o filho dela comungasse e tal. E ela falou, vou comungar no lugar dele. Tem 2, é uma para mim e uma para ele. E o fato é que passado um tempinho, aí ela me contou isso, assim, eu respeito a fé, porque ninguém possui a fé do outro. Sim. Nem padre, nem bispo, nem papa. A sua fé é a sua fé. E eu sempre me seguro, assim, porque eu penso assim, Deus escolhe os caminhos que ele quiser. E por isso eu preciso tomar cuidado para não querer fechar alguma porta, porque... Então eu respeito. Mas ela veio dizendo assim, então meu filho comungou hoje, na hora que eu comunguei. Eu respeitei, escutei e não disse nada. E passaram alguns dias ela veio me falar da mudança que o filho dela estava tendo. Que ele... Nossa, mas daí ela não vinha lamentar, daí ela vinha falar, meu Deus, como ele me pediu desculpas de tudo. Eu não sei se ela descobriu, não sei dizer o que experiência ele passou, o que aconteceu, mas o fato é que houve pelo menos uma coincidência aos olhos humanos aqui, né, desse acontecimento da vida dela. Mas assim, para a gente que vai se acostumando com o jeito de Deus, a gente fala, não é coincidência, Deus age do jeito dele. Então, para a fé dela, foi aquilo. E aquela comunhão dupla lá foi o sinal. Que coisa bonita, né? É. E ainda assim, e quando o senhor fala, olha, eu respeito realmente a fé do outro, como aplicar também isso nessa realidade que a gente vive hoje? Então, aqui eu acho que a questão da espiritualidade... A espiritualidade não entendo assim como apenas a prática de oração. A espiritualidade para mim é uma vida na presença de Deus, onde as coisas que acontecem merecem reflexão. É a partir disso que eu sou capaz de perceber que eu pensava, por exemplo, que o bispo estava me prejudicando e depois eu posso reler e falar o bispo foi um instrumento de Deus. E eu dou graças a Deus dele ter dito não para mim daquele jeito, de ter me indicado dessa maneira. E sempre me vem à mente assim, nós temos uma dificuldade muito grande de ter uma relação com a fé que não passe pela nossa insegurança de ter que possuir as coisas. Depois de um tempo parece que a gente quer possuir Deus, como se ele tivesse que seguir o esquema que a gente pensa que deve seguir. Eu não me esqueço de uma moça que eu atendi a pedido da mãe, lá na Itália, quando eu ia nos santuários, e ela era tão revoltada com a igreja, com os padres, que ela, para mim mesmo,
enfrentava. Quem são vocês para dizer que tem que ser assim? E ela fazia perguntas, era muito inteligente, fazia perguntas, eu pensava na resposta, daqui a pouco ela fazia outra pergunta mais difícil. E ela me encurralou. Eu nunca passei por isso, só com ela. Uma menina de 15 anos. Ela me encostou na parede de tantos questionamentos, de tantas críticas que ela soltou de uma só vez, assim, que pela primeira vez na vida, eu não sabia o que dizer para ela. E sem saber o que dizer, saiu espontaneamente: nós padres não sabemos tudo sobre Deus. A hora que eu falei isso, ela deu um tapa na mesa e falou: até que enfim alguém falou alguma coisa certa. E aí eu falei: é mesmo, né? É que a gente, assim, no negócio da gente é possuir, a gente quer possuir a fé, quer possuir Deus. E sempre me vem à mente aquela passagem do Evangelho, vem a propósito de uma experiência lá na paróquia de periferia. Quando tinha a adoração do Santíssimo, eu aprendi a fazer procissão dentro da igreja com o Santíssimo. E eu não gostava do pessoal colocar a mão no Santíssimo, porque o ostensório não foi feito para isso. Ostentar é para ser visto, adorar é para a gente, né? Mas eu não era o pároco, eu era o vigário, então eu dizia: não vou corrigir, aqui o pároco permite, então vou seguir o que... Às vezes incomodava, porque tinha uma periferia. Então, às vezes vem aquela pessoa que vem com a roupinha de neném, que o neném está doente, vem e põe no ostensório, quase derruba a gente, né? E aquilo era difícil para mim. Mas me vinha à mente o seguinte, vinha à mente aquela passagem do Evangelho na qual aquela mulher que sofria de hemorragia pensou: mas se eu tocar só na barra da túnica dele, eu vou ser curada. E aí eu pensava: olha, eu não ensino isso. Se eu tiver a ocasião de dizer para o povo, ter uma atitude diferente, mas eu não vou rejeitar, porque se Jesus quiser fazer um milagre aqui com ela, pôr na roupinha aqui, quem sou eu para... Então, tipo assim, me colocar no meu lugar. Eu não sou dono da fé das pessoas, nem da religião. Devo olhar se alguma atitude, às vezes, tiver alguma coisa contrária à fé. Mesmo assim, ainda tem que tomar cuidado, porque, como aconteceu uma vez, que eu estava num grupo de padres, todos que estavam fazendo doutorado, e me lembro que nesse grupo eles estavam falando dos cursos bíblicos que eles davam e falando sobre as perguntas bobas que o povo faz. E quando eles estavam fazendo essas perguntas, eu me senti muito mal, sabe? Eu falei: poxa, mas eu não queria ficar falando mal do povo, né? E eu queria dizer para eles que eu não estava de acordo com o que eles estavam falando, mas também não queria ser alguém um moralista que dizia: não, padre, vocês estão... Mas aí Deus que ilumina a gente, né? Saiu quase que espontâneo um comentário assim. Eu falei: antes de eu fazer filosofia e teologia, eu fazia essas perguntas bobas aí também. E aí ninguém se ofendeu, mas eu falei o que eu queria falar, né? Que eu não estava de acordo. Falei: depois que a gente estudou filosofia e teologia, a gente vai querer cobrar das pessoas que tenham feito a síntese que a gente fez depois de estudar, depois de... Mas não é. Tem que ser o contrário. A gente vem e estuda um pouco mais para a gente voltar para o povo. Não que a gente vai pegar o que estudou e querer, assim, colocar na cabeça das pessoas. Até porque... aí é outra coisa, né? Como Santo Agostinho deixava bem claro, o mais importante não é o que a gente sabe, é o que a gente crê, né? Uhum. A gente estuda para crer mais, para amar mais. Isso eu acho assim que quando a gente olha por esse lado, a gente percebe que a gente não perde quando tem uma pessoa que tem uma prática diferente. Você não está perdendo com isso. Aí a gente se sente mais livre. Não, para ele é importante. Ele faz esse jejum aqui, ele faz essa oração desse tipo, é a oração dele, não é? Se eu tiver alguma coisa para contribuir, posso contribuir. Mas eu acho que a palavra-chave é assim: a gente se sente mais livre. Mais livre. Se quiserem saber como eu penso, como eu rezo, como eu acho que... Sim,
Mas também não vou querer pôr a minha cabeça como critério para os outros, né? Acho que a gente tem que seguir, cada um tem que seguir a própria cabeça, né?